aí, galerinha do É Nóis na Mate, eu sou Jeff Pezeta, professor e mestre no ensino da matemática pela PUC de São Paulo. E nesse vídeo nós trabalharemos o esboço do gráfico de uma função do segundo grau em apenas 5 passos, simples e rápido. Vamos ver quais são esses passos? Se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, coloque nos comentários. Se você tiver alguma sugestão de postagem de vídeo, coloque também nos comentários, tá bom? Vamos ver como é que fica então? Vamos ver qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é o esboço do gráfico, ou seja, como é que vai ficar a parábola. Se o coeficiente A, que é justamente quem multiplica o x ao quadrado, o número que multiplica o x ao quadrado for maior que zero, a concavidade da parábola estará apontada para cima. Já se o coeficiente A for menor que zero, a concavidade da parábola estará apontada para baixo. Como no caso dessa nossa função, o coeficiente A é igual a 1, porque aqui temos 1x ao quadrado, ele é maior que zero, a concavidade desse nosso estudo estará apontada para cima. Vamos ver qual que é o passo 2? Passo 2, zero da função. O que é o zero da função? É justamente os valores de x quando o y for igual a zero. Para isso, nós substituímos esse f de x, esse y, por zero. Quando nós substituímos por zero, nós chegamos a uma equação de segundo grau, onde nós vamos achar os valores de x para quando o y for igual a zero. Nesse caso, nós temos o delta valendo 16. Significa que ele irá cortar, né, a função, tá? O gráfico da função irá cortar o eixo x em 2 pontos. Quais são esses pontos? Menos 1 e 3. Então nós temos aqui, ó, o menos 1 está à esquerda, porque ele é menor, o 3 está à direita, tá? Foi justamente o cálculo das soluções, das raízes dessa equação do segundo grau, que nós já colocamos aqui direto para vocês. Se o delta fosse igual a zero, o que ia acontecer? A parábola ia cortar, interceptar o eixo x em apenas um ponto. Por quê? Porque nós teríamos 2 soluções reais iguais. Se o delta é menor que zero, não tem valor de x que satisfaça essa equação. Então, o que acontece? A parábola não cortaria o eixo x. Então, no nosso caso aqui, como o delta era maior que zero, o x é menos 1 e 3, a parábola irá interceptar o eixo x em 2 pontos, que é menos 1 e 3. Vamos ver o passo 3? Passo 3, projeção do eixo y. O que significa? Significa que eu vou construir um eixo y ortogonal ao eixo x, ou seja, ele vai formar um ângulo reto com o eixo x. Né? Então o eixo y está aqui, mas a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque o eixo y corta o eixo x na origem, onde o x é zero. Então eu tenho que colocar de uma forma que seja lógico, né? De uma forma que seja sensato. Eu estou colocando aqui porque o zero está bem próximo do menos 1. Eu não passaria ele aqui. Por quê? O zero não está tão próximo do 3. Então nós temos que olhar quais são os pontos que nós temos para nós imaginarmos aonde esse gráfico cortaria o eixo y. Então eu coloquei aqui justamente por ser o ponto zero do x, ele está mais próximo do menos 1. Vamos ver qual é o passo 4? O passo 4 é a intersecção com o eixo y. Veja bem, toda a parábola corta o eixo y justamente no ponto C, no termo independente. Portanto, essa parábola irá cortar aqui, né, interceptar o eixo y aqui onde o y é menos 3. Então, essa é uma dica ótima, né? Então, o gráfico corta o eixo x justamente no termo independente que é o C, nesse caso com menos 3. Quinto e último passo é a definição do vértice de uma função. O vértice da função é justamente o ponto onde a parábola muda sua trajetória, onde ela muda de decrescente para crescente ou de crescente para decrescente, dependendo de para onde essa parábola está apontando. O vértice dessa parábola é justamente esse ponto, ó. Ela está descendo e aqui ela começa a subir, ela muda sua trajetória. Para calcular o vértice da parábola, eu tenho um par ordenado x e y, que é o x-vértice e o y-vértice. Para calcular o x-vértice, eu pego menos b sobre 2a. Como o b é menos 2, vai ficar menos 2, que vai dar 2, sobre 2 vezes 1. 2 dividido por 2 dá 1.
E o y vértice é o ponto menos delta sobre 4a. Como o delta é 16, isso vai dar menos 16 sobre 4, que dá menos 4. Ou seja, o vértice dessa função, onde a função muda a sua trajetória, está aqui no par ordenado 1 e menos 4. A sua função ou esboço do gráfico está prontinho em apenas 5 passos, é muito rápido. Aqui fica um pouco mais lento porque a gente vai explicando passo a passo, mas na hora que você faz é muito simples e muito rápido. Seguindo esses 5 passos você não erra o esboço do vértice de uma função. Ok, galerinha? Espero ter ajudado. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse exercício, é só colocar nos comentários. É nós na Mate, simplificando a matemática para você.